Eita glória! Vamos começando nossa pequena morada. Muito feliz de estarmos aqui, fazendo nossa pequena morada hoje, online. Aqui nós estamos praticando responsabilidade coletiva. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nós estamos tendo um aumento muito grande dos índices de Covid-19 e eu tenho refletido qual que é a minha parte, o que eu posso fazer. Usar máscara, manter um distanciamento de 2 metros, estar sempre lavando minhas mãos. Por quê? Porque quando eu tenho uma responsabilidade, um senso de responsabilidade coletiva, eu estou fazendo minha parte. E todos os que estão à minha volta, a sociedade, todos são tanto quanto a saúde, quanto vidas sendo preservadas. Não é assim que eu vou ser obrigado, é um decreto. Não, eu faço isso porque é um senso, é uma consciência. E voltando aqui para nossa pequena morada, online hoje, também estamos transmitindo, né, todos esses dias, muito felizes, e hoje nós temos uma mensagem para você. Nós temos uma mensagem que é sobre família, e hoje eu chamei aqui minha esposa, Luciana, para estar junto comigo, para a gente estar falando sobre esse tema tão importante. E é muito importante a gente falar sobre isso nesses dias, sempre, né? Falar sobre o quê? Família. E hoje vai ser essa mensagem da nossa pequena morada. Vamos estar aqui, eu e a Luciana, trazendo essa mensagem juntos e vocês aí conosco, com certeza vai ser muito bom. Família. Família é um projeto de Deus. Quando Deus, na Bíblia, começa lá em Gênesis, Deus faz o céu, faz a terra, logo depois ele fala assim que tudo foi bom, e aí ele fala assim, agora eu vou fazer o homem. Quando ele faz o homem, ele fala assim, o homem é muito bom. E aí depois ele fala assim, eu vou fazer para o homem uma esposa, uma auxiliadora, e para eles serem frutíferos e se multiplicarem, terem filhos. E esse é o projeto de Deus, família. Deus, ele não fez a terra e depois ele falou assim, está faltando alguma coisa. Se você lê as escrituras, se você lê o plano de Deus, o plano original de Deus, e Deus fala fala para nós que nós temos que o quê? Que perseverar nesse propósito, que nós temos que estar constituindo família. Então, o plano original de Deus é família. Ele não fez o mundo e depois falou assim, eu vou colocar o homem. Ele fez o mundo para o homem. Ele fez tudo isso daqui pensando em nós, para nós constituirmos família. Deus sabia que Adão precisava de um auxiliador, então ele criou a Eva, constituiu então a primeira família da terra, que fala lá em Gênesis 1:28. Lê, amor? Que fala a palavra. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então nós temos que compreender e valorizar esse projeto de Deus. Qual que é esse projeto de Deus? Família. E nós vamos passar aqui nessa nossa pequena morada para vocês alguns princípios, algumas coisas que norteiam a família. Quando uma família ela tem o alvo Jesus, juntos avançam para o mesmo propósito, cooperando uns com os outros. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele trabalha já em família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus falava assim, quem vê a mim, vê o Pai. Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu faço o que o Pai está fazendo, Jesus falava. E aí quando Jesus vem, ele vem para inaugurar uma família de muitos filhos.
porque todos aqueles que estão em Jesus são filhos de Deus. Então, Deus envia Jesus para ele fazer uma família de muitos filhos, para a gente se tornar filhos de Deus, para fazer parte da família de Deus. Então, todos aqueles que estão com Jesus, todos aqueles que creem em Jesus, eles o quê? Eles têm o propósito de cooperar em família, de andar juntos em família. E precisamos, então, o quê? Prosseguir para esse alvo, prosseguir para o alvo da família. O mundo tenta deturpar a concepção de família instituída por Deus. O pai, mãe e filhos. Hoje nós temos aí uma campanha, pode dizer assim, em mídias e redes sociais, até muitas vezes inserida dentro das escolas, do que querendo deturpar o projeto da família, que é um pai, uma mãe e filhos, querendo inverter esses valores da família, querendo desconfigurar a família. Então hoje nós temos que, eu vou falar bastante isso, da gente perseverar, da gente começar a olhar, voltar para valores morais da família. Porque senão nós vamos começar a desconfigurar a família. E o mundo está tentando fazer isso. E a família, ela é o alicerce, ela é um pilar para caminhar para equilíbrio das coisas. Então nós vemos hoje tantas tragédias, tantas coisas ruins acontecendo aí, porque é o desequilíbrio familiar. Essa desconfiguração da família. Às vezes o pai saindo do lugar dele, a mãe saindo do lugar de mãe, e aí vai dando esse desequilíbrio. Os filhos, eles vão tendo valores errados, concepções erradas, e tudo isso vai criando uma avalanche, e nós estamos vendo a consequência na nossa sociedade. Então nós temos que preservar a configuração da família, e nós temos que saber que a família, ela é instituída por Deus, por um pai, mãe e filhos. E aqui em Marcos, no capítulo 10, no versículo 6 ao 9, fala assim: mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém. O casamento foi feito para durar para sempre. Uma aliança inquebrável entre homem, mulher e Deus. Então, o casamento, ele é uma aliança do homem com a mulher. Mas quem que faz parte dessa aliança? Deus. Porque Deus instituiu o casamento. Então, quando você casa, o homem e a mulher formam uma aliança, Deus está fazendo parte dessa aliança. E isso também esse é um valor, além da desconfiguração de pai, mãe e filhos, o mundo faz o casamento descartável, o casamento conveniente. Até onde é bom para mim, foi. Onde não é, eu já descarto, eu vou para um próximo relacionamento, eu vou para um próximo casamento. E assim, pessoas com muitos e muitos casamentos aí, você vê pessoas aí com 7, 8, 10 casamentos, pessoas que já nem casam, falam assim, já tem numa idade avançada e fala namorido, né? Cada um fica conveniência, até onde é conveniente para mim. E isso é um dos valores que a gente tem que restaurar nesses dias. Que o quê? Que o casamento foi feito para durar para sempre. Uma união entre um homem e uma mulher, através de uma aliança com Deus, que Deus faz parte dessa aliança, foi feito para durar para sempre. E gerar filhos e dar fruto. Você viu lá em Gênesis 1, 28? É interessante que é frutificai e multiplicai-vos. Quando você entra nessa aliança entre homem e mulher e Deus faz parte dessa aliança, você vai gerar frutos. Então, eu até conversava com a Luciana sobre você curtir a vida. Antes da célula, antes da pequena morada, a gente falava sobre isso. Tem muita gente que está curtindo a vida, está levando a vida, só curtição, só aproveitando, mas não está gerando fruto. E o casamento, você gera fruto, você vai olhar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, você vai ver fruto, você vai ver que valeu a pena,
que está valendo a pena essa aliança e Deus fazendo parte dessa aliança. Deve existir santidade no casamento. Deus estabelece princípios para que a união prospere. Santidade, e esse é outro valor que tem sido muito deturpado. Às vezes a pessoa ela até fica casada, tem um casamento de longa data, só que ela sempre tem os seus por fora. Ela sempre tem ali eu preciso da minha diversão, eu preciso de relaxar, eu preciso de ter meus momentos sei lá, eu preciso me descontrair, eu preciso dar uma aproveitadinha. Então, aí o que acontece? Aí o casamento deixa do quê? De ter santidade. E a fidelidade no casamento, você ser fiel, aqui é muito, muito importante estar frisando. Deus estabelece esse princípio para que a união prospere. Quando um casal entra em aliança e Deus faz parte dessa aliança e tem fidelidade, você vê que o casal prospera, que a família vai prosperando. Adultério, na igreja, a gente fala muito uma coisa. Quando o adultério ele entra por uma porta, a miséria entra pela janela. Entendeu? Então você vê pessoas assim passando por dificuldades financeiras e às vezes ora tão bem financeiramente, ora elas vão lá para baixo, ficam subindo e descendo financeiramente. E por quê? Porque às vezes é o adultério que está ali tirando a prosperidade daquela aliança, tirando a prosperidade daquela família, tirando a prosperidade daquela casa. Então é muito importante a gente nesses dias restaurar esse valor do quê? De santidade. E que sim, e que pode ter, né, amor? A gente pode ter o quê? Pode ter, numa aliança entre um casal, um homem e uma mulher, a gente pode sim encontrar desfrute, encontrar realização, né? Não precisar buscar em outra pessoa, buscar fora realização. Você pode sim encontrar como casal em Deus e através de Jesus você pode encontrar essa realização. E nós, mulheres, nós somos as principais responsáveis por o quê? Por criar esse momento. Por exemplo, seu esposo trabalha o dia todo. Quando ele chegar do trabalho, você tá com tudo preparado. Às vezes tem dias que realmente não dá, é uma correria. Às vezes você também trabalha fora. Mas nós precisamos criar esse momento, criar esse ambiente para que as coisas caminhem, para que vocês tenham um momento juntos. Por exemplo, nós temos a Sara. A Sara tem 1 ano, né? Então nós criamos uma rotina para Sara. Toda noite ela tem o horário dela dormir. Não vou dizer para vocês que tem horas que a rotina falha sim. Mas por quê? Porque nós temos que ter o nosso momento. Às vezes tem dias que ela tá junto com a gente, ela tem o momento dela com a gente. Mas nós precisamos criar esse momento. E isso parte muito de nós. E é muito essencial, porque nós precisamos ter diálogo, nós precisamos conversar, nós precisamos ter companheirismo. E se isso é gerado dentro do seu lar, o que acontece? É muito difícil ter essa quebra de aliança, essa quebra de fidelidade. Por quê? Porque o seu esposo, ele vai o quê? Ele vai sentir essa necessidade de estar voltando para casa, porque ele tem uma família, porque ele tem um lar abençoado por Deus. Amém? Amém. Um tema muito importante que também esses dias estão tentando deturpar, estão tentando criar uma falsa verdade sobre o que? A esposa deve sujeitar ao marido como o Senhor, lembrando que ser submissa é estar debaixo da mesma missão. A esposa deve se sujeitar ao seu marido, lembrando que submissão é estar submissa sobre a mesma missão.
não é, quando a gente fala de submissão, não é você a esposa ser inferior ao marido. Mas estar participando da mesma missão, estar caminhando no mesmo propósito, estar caminhando na mesma direção. O homem, ele tem um papel de propósito, de apontar por uma direção, apontar por um caminho. E a mulher fala assim, e a mulher sentia segurança de falar assim, nós vamos caminhar por esse mesmo caminho. Então eles trabalham juntos, o homem e a mulher trabalhando juntos para chegar em um lugar, para alcançar um propósito, para cumprir uma missão. Então não é que um é mais importante, que manda mais, que a mulher tem que não é valorizada. Não, a mulher é muito importante para essa missão, para chegar nesse propósito. Então, nós temos aí uma onda de um falso feminismo, que resgatar valores da mulher, sim, é muito importante. A mulher, ela é preciosa, ela é muito importante e ela não pode ser desvalorizada. Mas tem um falso feminismo aí que inverte o valor. Como a gente falou, a família é pai, mãe e filhos. E quando inverte esse valor, quando inverte, quebra esse princípio, a família deixa de, às vezes, ser frutífera. A família, muitas não, ela deixa de frutificar. Então nós vamos para restaurar isso, a gente ter esse bom senso, ter esse discernimento do que o mundo está tentando incutir, do que o mundo está tentando inverter verdades, colocar falsas verdades dentro da família, e a gente saber que a submissão da esposa para o marido é você caminhar no mesmo propósito, você caminhar na mesma missão, um cooperando com o outro. Amém? E o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, quando a esposa se sujeita ao marido, o marido ama ela. E ele entrega sua vida por ela. Então não é o marido não é um chefe que fala assim, vocês têm que fazer tudo o que eu quero, vocês têm que se submeter à minha vontade como um rei. Não. O marido, ele entrega a sua vida pela sua casa, ele entrega a sua vida pela sua família. É isso que é lindo. A mulher se sujeita, mas o marido, ele entrega a sua vida pela sua casa. Isso é uma família restaurada em Deus através de Cristo Jesus. É a harmonia, tudo sendo restaurado no seu devido lugar. O homem no seu papel de homem, a mulher fazendo o seu papel de mulher e os filhos exercendo o papel de filhos. E aí, o que uma família prepara? Uma família prepara futuros pais e futuras mães. E essa harmonia em Deus, essa aliança em Deus através de Cristo Jesus, seguindo todos esses princípios que nós estamos falando aqui da família, você vai preparar futuros pais e futuras mães. E aí você vai ver frutos, porque você vai ver os seus filhos frutificando na carreira, o que eles escolheram para fazer. Você vai ver a família deles sendo abençoada, você vai ver os seus netos sendo abençoados, você vai ver os filhos dando destinos para os seus netos. Você não vai ver seus netos perdidos. A gente que já tem uma idade, uma experiência, a gente já viu gerações, gerações, né? Pais, avós. Então a gente já viu quantas famílias a gente viu sem destino, que os filhos vão para um lado, os pais, as mães, e é tudo perdido, e você vê que não gerou fruto, não está gerando fruto isso daí. Então hoje eu observo muito contextos familiares de pessoas que, amigos cercados à nossa volta, desde muito, muito tempo antes, e eu vejo assim que foram perdendo esses princípios, foram deixando esses valores, foram deixando esses enganos que a mídia, que a sociedade hoje está tentando colocar sobre a família, e você vê que as famílias deixaram de ser frutíferas, as famílias perderam o propósito. Você vê aí, e você vê qual que é o maior prejudicado nisso tudo. Você vê os filhos sem direção, os filhos não estão frutificando, os filhos estão padecendo. Sem destino. E o matrimônio,
vamos continuando aqui. O matrimônio deve ser constituído por respeito mútuo. Respeito mútuo. Então, a submissão, você está no mesmo propósito, é respeito mútuo. Eu respeito a minha esposa e minha esposa me respeita. Cada um sabe que eu tenho que respeitar, que eu tenho que amar, que eu tenho que respeitar. Compreensão. E compreensão. Compreender, nós temos que aprender, a família tem que aprender a compreender. E a família tem que o quê? Lealdade. Lealdade e honra. A lealdade, a lealdade e a honra, ele vai direto nesse princípio do que o casamento foi feito para durar para sempre. Porque quando você começa a desenvolver no seu caráter, escuta isso que eu vou falar agora para você. Lealdade e honra, isso é um traço de caráter que a gente desenvolve. Você transfere isso para os seus filhos, eu não vou falar isso mais para frente. Por isso que a família é importante, porque eu estou transferindo o caráter, eu estou transferindo para o meu filho valores, e isso você edifica, isso você amadurece. E o casamento, quando você começa em Deus, através de Jesus, você começa a buscar tudo isso, você começa a caminhar nesse lugar em conjunto com Deus para constituir família, você começa o quê? A amadurecer. Então, o importante é isso. Por que você vê os casamentos se fragmentando, famílias se fragmentando? Porque elas não amadurecem. O seu caráter não é moldado. Quando eu entro no matrimônio, quando eu caso, é um choque de realidade, né? Uma experiência particular nosso primeiro ano de casamento foi muito difícil, que foi um choque. Então a gente tivemos que amadurecer, estamos amadurecendo até hoje, mas eu estou me permitindo deixar Deus me trabalhar para me edificar isso, permitindo olhando para Jesus, porque o propósito de Deus, eu tenho que dar muita importância para isso, para minha família. Eu tenho que às vezes parar de fazer muitas coisas. Carlos, eu tenho parado e tenho abrido mão até às vezes de algumas coisas. Por quê? Por causa da minha família. Porque eu sei que isso vai prejudicar. Isso é amar a sua esposa. É você o que? Às vezes você deixar uma realização pessoal pela felicidade da sua família. Pelo bem-estar da sua família. E aí quando você não deixa ser trabalhado por Deus, quando você não deixa ser amadurecido, você desenvolver traços de caráter em você o quê? Você pensa na sua satisfação, você pensa na sua realização pessoal, não na realização da sua família, não na realização da sua esposa, não nos seus filhos. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acredito que vai pegar algumas pessoas aí. Quantos pais de família prejudicam a sua casa financeiramente por causa de carro? Por causa que compra um carro porque é o seu sonho e às vezes deixa de faltar alguma coisa para o seu filho. Às vezes deixa de comprar alguma coisa para o seu filho porque tem que pagar a parcela do carro, é o carro do seu sonho. Então, abrir mão, amadurecer, prosseguir, entrar nesse lugar de maturidade, entrar nesse lugar de respeito mútuo, de compreensão, de lealdade, de honra para sua família, é o que? Você falar assim, eu vou comprar um modelo inferior, mas eu vou gastar esse dinheiro com a minha família. Eu vou investir isso nos meus filhos. Eu vou investir isso neles. Eu vou abrir mão desse sonho de ter esse carro, que realmente é um carro muito bom. Vamos dar um exemplo aqui que vai te dar satisfação, vai te dar prazer, mas você fala assim, eu não vou comprar, eu vou comprar um carro um carro de um nível menor, mas porque esse dinheiro eu vou aplicar e vou investir na minha família. E isso que o Carlos está falando é importante, por quê? Porque assim, quando se tem esse respeito mútuo, compreensão, lealdade, existe a honra na família, entre o casal, o que acontece? Os filhos, eles absorvem isso, entendeu? E aí o que acontece? São os princípios que eles também vão carregar para a vida, quando eles constituírem família. Então, o que acontece? Esses princípios, eles vêm através das nossas atitudes.
Então nós precisamos cuidar muito isso. Como você tem sido? Deixa essa pergunta para você. Como você tem sido? Esposo, esposa? Qual tem sido a sua atitude? Você tem pensado tudo o que você faz, as suas atitudes dentro do seu lar, você tem pensado nos seus filhos? Porque eles estão olhando para vocês o tempo todo. E o que eles estão absorvendo com o que eles estão vendo dentro do lar? Amém. E o papel dos pais é apresentar a palavra de Deus aos filhos e conduzir ao caminho que eles devem andar. O pai e a mãe conduz o filho no caminho que ele deve andar. Tem uma frase, né? Que o exemplo ele arrasta, né? Ele arrasta multidões pelo exemplo. E como que os pais vão conduzir os filhos? Pelo exemplo. Não é somente no falar. Quando eu tenho um ditado que fala assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? E se você falar isso pro seu filho, filho, você tem que fazer o que eu tô te falando, e você não fizer, ele não vai fazer o que você tá falando, ele vai fazer o que você tá fazendo. Sim. Que é o seu exemplo. Então tem muita gente que fala assim: filho não bebe, filho não fuma, mas o pai bebe e fuma. O filho, pode ser que aconteça que não, mas na maioria das vezes vai dar ruim, seu filho vai beber. Na maioria das vezes seu filho vai fumar, entendeu? E o pai fala assim: nossa, mas meu filho fuma, meu filho bebe tanto. Você bebe? Você fuma, ele vê você fazendo isso. Então é inconsciente, o consciente dele se comunica, as suas atitudes comunicando com o inconsciente do seu filho. Então ele sente, se meu pai faz, eu posso fazer. É bom, entendeu? Então o exemplo que vai dar destino para o caminho que seus filhos vão trilhar. Até a pequena morada passada nós falamos sobre paternidade. Sobre paternidade. E nós fizemos um quebra-gelo bem legal no começo. E isso falou muito, mexeu muito comigo, né? Quando eu tava fazendo quebra-gelo. Porque o pai, ele é aquele que dá destino. O pai, ele passa segurança. Né? Então isso é muito importante. Então, você vê na palavra que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fala assim: qual que é o seu? Do meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque os pais, ele apresentam a palavra de Deus aos filhos. Antes, pega a Bíblia ali, amor, por favor. Pode ser sua. Antigamente não tinha Bíblia na época de Abraão. Não tinha assim um livro escrito com a palavra de Deus. Sabe como que era a palavra de Deus naquela época? A palavra de Deus naquela época era falada. Eles contavam, Abraão falava para o seu filho, falava para Isaac, Isaac falava para Jacó. Eles iam passando de geração em geração, de geração do filho para o pai. Daí o filho passava para o seu filho e assim por diante. A palavra de Deus, ela foi escrita só depois que o povo hebreu, que escreveu a palavra, o Pentateuco, só depois que eles entraram na terra de Canaã. Até lá, a palavra de Deus era transmitida de pai para filho. O ensinamento, eles ensinavam, eles falavam com os filhos, eles falavam de Deus, eles falavam da sua experiência, eles falavam assim, e eles falavam o que Deus tinha feito na vida deles. Eles viam os pais levantando um altar de oração, de adoração a Deus. Então, eles caminhavam no caminho. A Bíblia vai relatar, principalmente no Antigo Testamento, o Deus dos meus pais. Quando alguma pessoa, quando às vezes aconteceu alguma coisa, eles lembravam o Deus dos nossos pais, o Deus que nos resgatou, que eles sabiam, eles ouviram, eles conheciam aquelas histórias. Os pais transmitiam aquilo para eles, os pais ensinavam aquilo para eles. Então é muito importante a gente ensinar pelo exemplo e ensinar o caminho aos filhos que eles devem andar. Que se você alicerçar eles em pedra, eles vão estar sempre firmes. Se você alicerçar eles na areia, a hora que bate uma ventania, uma tempestade,
se derruba tudo. Eles não têm firmeza. Por que você vê filhos infantilizados hoje? Filhos que eu falo já de idade. Filhos daí já com 20, 30 anos morando com pai e com mãe, que não quer sair de casa e não quer casar. Porque onde o pai está alicerçando? Eles não têm fibra. Eles não têm maturidade. Então eles estão na areia. Qualquer ventinho eles querem ficar ali no pai e na mãe, para ficar escorados ali. Síndrome de Peter Pan. Síndrome de Peter Pan, Luciana, a gente fala. Mas quando você alicerça eles em pedra, que é Jesus é a pedra, que pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, eu sei aonde eu estou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou, eu sei as promessas que tem sobre minha vida, eu sei que a graça de Deus está sobre minha vida, eu sei a misericórdia que Deus tem por mim, e não é vento, não é tempestade que me para. Por quê? Porque eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Eles me ensinaram, eles me falaram de um Deus verdadeiro. E hoje eu creio nesse Deus verdadeiro, através de Cristo Jesus. Então ele tem destino, ele sabe para onde ele está indo. Não é qualquer coisa que abala ele, não é qualquer coisa que para. Então você vê uma geração fragilizada, uma geração paralisada. Por quê? Porque não tem maturidade, não está firmado em nada, está na areia. É só sentimentos, se move só pelos sentimentos. E quando você está na pedra angular que é Jesus, você se move pela verdade. Não importa o que o mundo fala, não importa, eu vou me mover pelos meus sentimentos. Hoje eu posso acordar mal, hoje eu posso acordar sem esperança, mas o meu Deus é vivo e verdadeiro, e nele há toda a esperança, e então eu vou prosseguir, eu vou continuar. E é pai gerando filhos assim. A família é um útero para você gerar, frutificar, para você gerar futuros pais e futuras mães que vão saber quem eles são, onde eles estão e para onde eles estão indo. Amém. Amém? Os filhos se esperam nas atitudes dos pais, isso que a gente estamos falando aqui. Portanto, os pais devem buscar diariamente serem imitadores de Cristo. Buscarem diariamente na palavra, ser cada vez mais parecidos com Jesus. Dessa forma, irão fornecer aos filhos um modelo de confiança. E eles irão estabelecer o próprio padrão de vida. A família, ela tem que ser pautada na verdade. Aonde vem a verdade? A verdade vem de Deus, e a família, ela estabelece o quê? A cultura. Ela estabelece cultura, a família. A família estabelece cultura e estabelece valores. Então, é isso que está falando aqui, confiança, que eles vão estabelecer o próprio padrão de vida. A família, ela gera um padrão de vida. E quando na sua família, você gera esse padrão de vida que está em Deus, a próxima família que seu filho vai formar, ele vai gerar esse padrão também. Ele vai gerar cultura, ele vai estar sobre valores, ele vai estar sobre moral. Então, e aí é isso que vai frutificar aqui. Aí o seu filho vai gerar netos, e eles também vão estar estabelecidos nesses valores. E eles vão ter confiança. E aí eles vão caminhando, avançando e frutificando. Amém? Temos que zelar pelas nossas famílias. É isso que desde o começo eu abri. Isso daí falando nisso, a gente tem que, o projeto de Deus, a família é o projeto de Deus, a gente tem que restaurar esses dias o valor da família e não deixar essa inversão que a sociedade hoje está tentando incutir dentro das casas, que a mídia, que até dentro dos colégios, deixar inverter o valor da família. Então a gente tem que prezar pela família. Zelar pelas nossas famílias. Zelar é você guardar. E o papel do pai e da mãe é zelar pela sua família. Então cabe a nós zelar pelas nossas famílias. E quando você está em Deus, numa aliança em Deus através de Jesus, você vai desenvolvendo um relacionamento. O seu coração é conectado com Deus. Você conecta o seu coração nos seus filhos. O seu coração é conectado com os seus filhos. Então isso cria um ambiente que você zela pela sua casa. Então, às vezes eles estão escutando coisas no mundo, às vezes as redes sociais estão incutindo falsos valores, falsos princípios morais, que isso nós estamos sendo bombardeados esses dias por falsos valores, por falsos princípios de moral. Estamos sendo bombardeados por falsas verdades da família da nossa casa.
E uma coisa muito importante, eu quero deixar para a Luciana falar isso, é tempo de qualidade em família. Ela fala muito disso. Amém. Pegadinha. Pegadinha. O que acontece muitas vezes? Às vezes eu falo isso pro Carlos. Nós vínhamos numa rotina muito assim, sempre dentro da igreja. Então, o que acontecia? Nós não tínhamos esse relacionamento. Às vezes, essa qualidade, esse tempo de qualidade. Às vezes, assim, eu não estava bem, ele sabia que eu não estava bem, mas a gente não conseguia, assim, conversar realmente. Por que não está bem? O que está acontecendo? O que está te levando a isso, entendeu? Então, assim, nós começamos a entender, desde que... Antes um pouco já, né? Nós começamos a trabalhar isso. Porque muitas vezes, nós precisamos entender, muitas vezes o estar junto na mesma casa não quer dizer que você está tendo tempo de qualidade. Não quer dizer que você está junto. Às vezes vocês estão todos juntos. Tá eu, o Carlos, a Sara e o Gabriel. Só que às vezes o Gabriel tá no quarto dele, eu tô na cozinha, o Carlos tá na sala vendo outra coisa, a Sara tá aqui brincando no meio da gente. Então, isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é o quê? É você sentar, é você estar junto, é você fazer algo junto, é você conversar, é ter esse tempo. O Carlos, eu ouvi o Carlos me ouviu, nós ouvimos o Gabriel, entendeu? Então, assim, o que nós buscamos muito aqui em casa? Nós temos o nosso tempo, temos o tempo com a Sara, temos o tempo com o Gabriel. Então, tem um tempo, assim, que eu e o Carlos, a gente precisa, como casal, a gente tem que estar junto, ele tem que me ouvir, eu tenho que ouvir ele, né? E aí tem aquele tempo que nós estamos todos juntos. Junto com o Gabriel, a gente escuta ele nos escuta e é assim, a gente vai trocando. E isso é ter tempo de qualidade. Agora, não pense você que às vezes é porque agora essa quarentena, a gente tá todo mundo em casa e a gente tá tendo tempo de qualidade. Não, muitas vezes você não tem. Por quê? Porque você não busca um ouvir o outro, saber como o outro tá. E é o que o nosso pastor fala muito. Nós precisamos ser relacionais e não funcionais. E isso me move muito nesses dias. Nós precisamos nos relacionar, ter tempo de mesa, tempo de qualidade, tempo juntos. Isso faz uma diferença muito grande. E eu falo assim, a gente tem vivido, apesar de pandemia, muitas coisas acontecendo, nós temos vivido esse tempo no nosso casamento, na nossa vida em família. E eu sou muito grata a Deus por isso. Então pense nisso, se relacione. Não seja uma pessoa funcional, que todo tempo você tem que estar fazendo algo. Não é isso. E isso precisa também. É o que eu falo pro Carlos, as coisas dentro da casa, elas precisam andar. Tem muitas coisas para serem feitas. Mas a gente precisa também se conectar e ter esse tempo de qualidade. Relacionamento. Né? Eu bato muito na tecla de você não dar resultado, de você frutificar, de você gerar frutos. E quando você é funcional, você dá resultado. Mas quando você é relacional, você frutifica. Sim. Então nós temos um mundo, é o que eu falo assim, a gente tem que estar muito atento e zelar e ter os cuidados pelos valores, pelas falsas verdades que o mundo está pregando, distorcendo princípios e acabando querendo destruir a família. Porque pra gente não deixar de ser, às vezes a família está muito funcional, às vezes a família está dando resultado, mas na hora que for ver lá na frente não vai dar fruto. Então nós temos que ser relacional. Eu e a Luciana, a gente anda refletindo muito sobre 3 pilares na família. O altar de adoração, que é o seu lugar de intimidade com Deus. O altar do leito, que é o lugar de intimidade do casal. E o altar da mesa, que é o altar do relacionamento. É o altar que a família tem na mesa. Então a gente tem buscado olhar muito para esses 3 pilares nesses dias. Isso tem falado muito comigo, com a Luciana.
E a gente tem orado, refletido, meditado e buscado muito nisso. Esses 3 altares. O altar da adoração, que é a sua vida de intimidade com Deus. O altar do leito, que é a intimidade do casal. E o altar da mesa, que é o relacionamento da família. E esses dias é da gente do quê? Da gente zelar por tudo isso. Da gente zelar e cuidar das nossas famílias. Para a gente estar construindo famílias saudáveis. Todos esses problemas hoje que a gente enfrenta na sociedade, por quê? Porque foram famílias que ficaram disfuncionais. Famílias que o pai saíram do seu lugar, a mãe, e aí eles perderam a referência, perderam os valores, e aí você vê toda essa consequência na nossa sociedade, hoje acontecendo isso. E uma família forte, uma família relacional, uma família saudável, vai dar frutos e vai gerar filhos saudáveis, e consequência nós vamos estar gerando um mundo melhor, nós vamos estar construindo um mundo melhor, que é a família, ele é uma base, é um alicerce. E então, se a gente prosseguir, cuidar e zelar e colocar a família como uma prioridade, nós vamos estar construindo um mundo melhor, que nós vamos estar deixando nossos filhos, e nós temos que pensar nos nossos filhos. Amém. Amém? Amém. Amém? E às vezes você escutou essa palavra e você não tem família. Você foi abandonado pelo seu pai, sua mãe faleceu, sei lá, sua família se dissolveu, e você pode estar falando assim, mas eu nem acredito em família. E tem uma palavra que fala que Deus faz o solitário habitar em família. E essa palavra é verdade, eu já vi vários testemunhos, e eu tenho esse testemunho na minha vida, porque eu tinha tudo para ser uma pessoa que não ter família, de não conseguir casar, não conseguir ter filho. Eu tinha tudo isso para acontecer na minha vida. E eu ouvi Deus me constituir como numa família, e me dar ferramentas, me equipar, Ele me fazer amadurecer, cada dia mais e mais. Tem muito que melhorar, mas cada dia eu estou entrando mais em Deus e amadurecendo e constituindo uma família. E você não é rejeitado, você é amado. Então você, através de você vai fazer parte de uma família de muitos filhos. Então você às vezes pode não ter família hoje, sua família pode ter acabado, mas através de Jesus você já entra para a família de Deus. E a partir quando você entra para a família de Deus, você vai começar a ficar parecido com Deus. E quando você fica parecido com Deus, Deus vai te dar uma família, porque família é o propósito de Deus. Amém. Então, que essa palavra entre no seu coração. Você pode às vezes estar se sentindo rejeitado, pode estar sentindo que não deu certo, que nada deu certo na sua vida. Mas Deus é um Deus bom, muito bom. Ele tem bons planos para você. É só você acessar tudo isso através de Jesus. E você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida. Eu vi isso na minha vida acontecer. E isso não, eu falo isso para muito, eu falo isso. Isso não é somente para mim. Jesus está disponível para todos aqueles que creem. Então todos aqueles que creem podem viver grandes coisas em Deus. Isso não está disponível para uma pessoa. Isso dá certo com aquela pessoa. Não. É todos aqueles que creem. Deus ama a todos. Deus ama a todos. Mas quando você faz uma aliança com Ele, você começa a andar com Ele, a palavra fala assim, aquele que me ama, eu manifestarei a Ele. Então, Deus ama a todos, o amor de Deus está disponível para todos, mas a palavra é muito clara, aquele que me ama, aquele que ama a Deus, que anda nos caminhos de Deus, andar junto com Deus, eu me manifestarei a Ele. Então ele verá o meu favor sobre a vida dele. E esse favor não está disponível para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que aí se tornam da família de Deus uma família de muitos filhos. Fica essa palavra, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Vamos orar? Vou colocar uma música aqui pra gente, um louvor, pra gente estar orando. Eu quero
orar e declarar e profetizar sobre sua vida. Profetizar um tempo novo. Que o Senhor te abençoe. O Senhor nos abençoe, Senhor. Abençoe as famílias, abençoe esta nação, Senhor. Seu rosto te conceda. Sim, Pai. A graça. És um Deus maravilhoso, é um Deus bom, Senhor. E dê paz. Pai, eu coloco a vida, Pai, de todas as mulheres diante de Ti, Senhor. Todas as esposas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que elas venham entender, Pai, a verdadeira submissão em Ti, Senhor. Que elas venham, Pai, ser mulheres frutíferas, Pai. Mulheres, Pai, que venham gerar graça, gerar propósitos dentro do seu lar, Pai. Que elas venham ter graça, amor e felicidade, Pai, em ter um lar, em ter uma família, em ter os filhos, em criar os filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha, Pai, dar sabedoria a todas as mulheres nessa hora. Pai, que essas mulheres venham, Pai, crescer em graça. Que elas venham crescer em Ti, Pai. Que elas venham viver verdadeiramente o Seu propósito, Pai. Eu sinto agora, Pai, no meu coração que há muitas mulheres desanimadas com o seu casamento, que têm pensado em desistir. Mas nós, Pai, profetizamos agora sobre a vida dessas mulheres, que as famílias não vão se dissolver, Sim, Deus. Pai, mas que essas famílias vão crescer, Senhor, em graça, que elas vão gerar frutos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida dessas mulheres sabedoria, força, discernimento, que o Espírito Santo venha e que Ele possa morar e habitar nos corações, nas mentes dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo lares abençoados. Em nome de Jesus, lares, Pai, que vão gerar muitos frutos. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Pai, que você derrame sua bondade, Senhor, sua misericórdia, sua graça, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor guarde cada casa, cada família, Senhor. Que o Senhor faça isso, Pai. Que o Senhor conceda graça, Senhor. Que o Senhor volte para cada casa, para cada família o seu rosto e dê paz, Senhor. Paz, Senhor. Derrama, Senhor, que seja o amém, que assim seja, Pai. Que a sua misericórdia, que a sua bondade, Senhor, que a sua graça esteja manifesta, Pai, nas famílias, Pai. Aleluia. Sobre as casas, sobre os casamentos, Senhor. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, Pai, derrama sobre nós, Pai, nesses dias misericórdia e graça, Senhor. Pai, faz um mover nos corações, Senhor. Que nós venhamos, Pai, olhar para Ti, Senhor. E que nós venhamos achar paz, Senhor, Pai. Que nós venhamos achar cuidado, Senhor. Derrama, Pai, suas bênçãos, Pai. Nos abençoa-nos muito, Senhor. Abençoa-nos muito, Pai. Orando no nome do Senhor Jesus. Nós já rendemos graça, Senhor, e te agradecemos. Amém, amém, assim seja. Que o Senhor te abençoe muito. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre sua vida. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos estar 8 horas na nossa pequena morada online novamente. Deus abençoe.